sou a professora Zezé Barino e trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é, com certeza, o português. Você viu? Nós teremos o concurso para a Prefeitura de Camanducaia e a banca será a IBGP. Eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito do edital, gostaria também de conversar sobre a banca e resolver algumas questões para que você possa conhecê-la. Então, acompanhe, por favor. O concurso da Prefeitura de Camanducaia terá a banca IBGP. São 307 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior, vaga para todo mundo. A remuneração vai de R$ 1.300 a quase R$ 16.000. Inscrições de 20/11 a 20/12 e a prova 21 de janeiro de 2024. Pertinho, hein? Então, começar a estudar agora, certo? Bem, nós temos o seguinte, o programa, tanto para nível superior quanto para médio, técnico, você vai observar que é basicamente o mesmo. Eu até destaquei lá em cima com a cor e aqui embaixo também com a mesma cor. Só trocam as ordens, né? Alguns elementos, mas o programa é o mesmo. Então, nós temos aqui a questão de texto. Texto cobrando não só a compreensão, que é o entendimento, é a leitura daquilo que aparece explícito, e a interpretação, que é a leitura do que está nas entrelinhas. Então, pode vir na forma de pressuposto ou de subentendido. Gêneros textuais, então você sabe a diferença, por exemplo, de um conto para uma crônica? Você sabe a diferença de um anúncio para uma propaganda? Você sabe a diferença, por exemplo, de uma notícia para uma reportagem? Também os tipos textuais. Então, quando a gente fala em tipologia textual, nós estamos falando texto narrativo e descritivo. Você sabe ler o texto e identificar que tipo de texto é? E a diferença de texto expositivo ou informativo para texto argumentativo? E um texto injuntivo, você sabe o que é? Também entra aqui a questão da variação linguística. Claro, a língua ela tem diversidades de uso, então você pode ter aqui dentro a presença de um regionalismo, pode ter, por exemplo, a questão de uma oralidade. Então, são termos que precisamos conhecer. Também aparece a questão dos discursos, o discurso direto e o indireto são bem fáceis, mas e o indireto livre? Você conhece? Você sabe identificar? Coesão e coerência sempre aparecem nos concursos. Então, aqui dentro, aparece muita questão do uso de uma preposição, de uma conjunção, de um pronome relativo, da pontuação, tá? Da questão do emprego do verbo, tudo isso aparece aqui dentro. As estratégias argumentativas utilizadas pelo autor. Então, por exemplo, você sabe quando você está lendo um texto e o autor diz assim, de acordo com a Constituição Federal ou conforme diz o professor tal da USP, ele está usando o que chamamos de argumento de autoridade, ou seja, ele está utilizando ali dentro uma autoridade no assunto para reforçar o pensamento dele, certo? Nós temos também a questão da morfologia, envolvendo aqui os processos de formação de palavras. Então, você sabe a diferença da derivação para a composição? E da composição por aglutinação e a composição por justaposição, por exemplo. Você sabe que existe diferença entre abreviação e abreviatura? Temos que saber isso. E as classes de palavras, que são 10. Então, nós temos artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não temos apenas que saber identificar, nós temos que saber empregar. Então, por exemplo, se nós temos o pronome pessoal oblíquo átono o e o pronome pessoal oblíquo átono lhe, quando eu uso um e o outro, ainda numa frase eu o coloco antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Isso é colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, né? O caso de próclise, mesóclise e ênclise. Se eu tenho um pronome relativo,
Quando eu uso um determinado pronome relativo? Quando eu uso o pronome relativo cujo e o pronome relativo onde, certo? Eu coloco ou não uma preposição antes do pronome relativo. Tudo isso temos que estudar. Veja que aparece também a questão da sintaxe. Tanto o período simples, né? Então aparece aí sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal e daí vai, né? Você sabe a diferença entre um objeto indireto, adjunta de nominal e complemento nominal? Pois é, você tem que bater o olho e saber. Não dá para ficar perdendo 15 minutos analisando, não. Tem que ser um estudo rápido, direto, não é? E também temos aqui a questão do período composto, a oração subordinada, a oração coordenada. Você sabe a diferença da oração subordinada substantiva para a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial? Você sabia que cada uma tem uma marquinha que você identifica e a partir dali você faz uma série de análises corretas? Pois é, hoje eu vou dar um exemplo para você na questão disso que eu acabei de falar. E quando falamos da sintaxe, claro, vamos estudar também concordância, regência, crase e pontuação, certo? Lembrar que temos a ortografia oficial, que não é apenas se a palavra escreve com G ou J, né? Entram aqui dentro os parônimos e os homônimos, então infringir, infligir, ratificar, retificar, também aquelas expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, acerca junto, acerca separado. Entra também em ortografia oficial o emprego do hífen, que temos o novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica. Ou seja, é o programa todo que temos aqui, tá? Então, é muita coisa para estudar? É, e você não tem que estudar só português. Por isso, é necessário você estudar de uma maneira mais direcionada, não é? Bem, como estudar para esse concurso da Prefeitura de Camanducaia de uma forma direta, bem objetiva e ainda exercitando? Eu montei para você o meu curso de português em questões da banca IBFC. Eu vou resolver com você 150 questões da banca e explico o conteúdo ali dentro. Como assim? Eu passo para você uma primeira prova da banca IBFC. Você vai fazer essa prova, vai corrigir. Depois que você corrigir, você vai assistir ao meu vídeo. Então, no meu vídeo, e olha que é bom que seja vídeo, porque você vai poder assistir, pausar quantas vezes você quiser. Então, eu vou pegar essa prova, vou pegar o texto, vou ensinar como você lê esse texto de uma maneira rápida, pegando dicas nesse texto para responder as questões da prova. Depois eu vou para a primeira questão. Começo explicando para você o enunciado. No enunciado, eu mostro para você, por exemplo, termos que você possa desconhecer. Explico, por exemplo, envolve intertextualidade. Então, eu explico para você o que é isso, certo? Depois eu vou para cada uma das opções e explico para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha. E eu também vou nascer na D e na E. Cheguei na questão número 2. Ela envolve a diferença de objeto indireto para adjunto adnominal e complemento nominal. Então, eu vou explicar isso aqui para você de uma forma rápida, direta, certeira. E aí você anota essa orientação que eu dei e continua assistindo ao vídeo. Pois é, eu vou fazer isso com 150 questões. Você vai exercitar, estudar a teoria necessária, né, com explicações, como se eu estivesse aí do seu lado dando aula para você, certo? E terminamos esta prova. Você ainda ficou em dúvida em alguma questão? Você vai mandar para mim a sua dúvida e eu vou responder particularmente para você. Bom, não é? Pois é, e você vai ver que a gente faz isso tudo, né? Tanto em português, como também temos o curso de informática do professor Paulo França.
E a dobradinha, português e informática. Quer conhecer um pouco como funciona esse meu trabalho de português em questões? Então veja só, eu selecionei duas questões da banca IBGP de 2023 para a Prefeitura de Brumadinho, foi para psicólogo, prova de nível superior. Então veja só, aqui diz o seguinte: analise o trecho a seguir, retirado do texto, para responder as questões de 5 a 7. Questão número 5 está aqui. Os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. É correto afirmar que a partícula que, quer dizer, essa palavra que apareceu aí, destacada, introduz uma oração subordinada. Mas que tipo de subordinada? Lembra que eu falei para você que a gente saber a diferença da subordinada, se ela é uma subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial, é alguma coisa que você tem que bater o olho e acertar? Então vamos lá para a primeira explicação. Quando nós temos um que, ele costuma causar dificuldade, porque se ele for, por exemplo, uma conjunção integrante, coisa que eu explico para você no meu curso, será uma oração subordinada substantiva. Se for um pronome relativo, será uma oração subordinada adjetiva. Então vamos conhecer de uma vez o pronome relativo. Veja só, este que substitui o termo anterior para eu não repeti-lo. Então é como se estivesse assim, ó, os dados são de um levantamento do Google. O Google ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, para eu não repetir Google, então veja, esse que retoma esse termo anterior, que é um substantivo, tá vendo? Pois é, outra coisa, ele pode ser substituído por o qual. Eu poderia dizer assim, ó, o qual ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Claro, o Google é masculino e singular, então eu uso o qual, que é masculino e singular. Se fossem, por exemplo, levantamento das pesquisas, eu teria que dizer as quais. Então eu posso trocar o que quando ele é um pronome relativo, eu posso trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Ótimo! Identificamos o pronome relativo. Pois bem, sempre que você tiver uma oração iniciada por pronome relativo, esta oração sempre será uma oração subordinada, adjetiva, tá? Sempre será uma oração subordinada adjetiva. Então, automaticamente, você já eliminou a letra A, que diz que é substantiva, e a letra B, que é substantiva. Então, eu sei que é adjetiva. A oração subordinada adjetiva, olha só que coisa boa. Ela pode ser explicativa, quando ela explica o termo, né? No caso, faz uma explicação sobre o Google, ou então ela pode ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, faz uma restrição. Então, por exemplo, eu falo, o aluno que estuda passa. Isso é uma restrição. Nem todos os alunos passam, só os que estudam. Agora, se eu falo o aluno que respira passa, todos os alunos respiram. Então, todos passam, certo? Isso é uma mera explicação. Para você matar isso aí de uma maneira muito fácil, observe o pronome relativo. Porque se você tiver a vírgula antes do pronome relativo, esta oração é explicativa. Se você não tiver essa vírgula antes do pronome relativo, esta oração será restritiva. Então, veja, não há uma vírgula antes do pronome relativo. Então, só pode ser oração subordinada adjetiva restritiva. Pronto, isso daí sempre aparece na banca IBGP. Viu como você aprende algo de uma maneira rápida? Agora, olha que interessante. Essa daí foi prova 2023 da Prefeitura de Brumadinho para psicólogo, questão 5. Agora, olha, o mesmo concurso, tá?
mesmo cargo, né? E temos aqui 2023 também, questão 7. É correto afirmar que o trecho que ouviu 1.000 pessoas de todo o país exerce uma função sintática de quê? Você vai observar que este que aparece aqui para gente, isso é um pronome relativo, não é? Então, eu coloco aqui para você a substituição, né? Então, é um pronome relativo. Daí, eu tenho oração subordinada adjetiva. Toda oração subordinada adjetiva exerce a função de adjunto adnominal, porque o adjetivo, na sintaxe, sempre será um adjunto adnominal. Agora, se fosse uma oração subordinada adverbial, que eu ainda vou explicar para você no curso, exerceria a função sintática de adjunto adverbial. Agora, as outras funções, como sujeito, objeto direto, predicativo, né, objeto indireto, complemento nominal, aí são funções exercidas pela oração subordinada substantiva. Mas o que eu quero que você observe aqui é o fato de reconhecer que aquele que é um pronome relativo já faz com que você saiba que a oração é subordinada adjetiva, que se tiver vírgula antes do pronome relativo será explicativa, se não será restritiva, e a função sintática sempre será de adjunta adnominal. Então, só com essas duas questões, você já tem condição de acertar duas questões consideradas dificílimas da banca. Viu? É assim que a gente estuda de uma maneira rápida, mas certeira, tá? E só quem tem 40 anos de experiência com concursos públicos, de fato, vai conseguir fazer isso com você. Então veja que você pode estudar para o concurso da Prefeitura de Camanducaia 150 questões da banca IBGP por um valor muito humano. Pode ter certeza disso. Chamo você também para conhecer o curso de informática do professor Paulo França e quem sabe aí adquirir a nossa dobradinha. Português e informática, muita qualidade por um preço muito humano. Nós esperamos você para que a gente possa ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.